Agora, enquanto a nação aguarda a confirmação oficial sobre o próximo plano de ação de Israel em Gaza, os israelenses estão perguntando o que tudo isso significa para os reféns ainda em cativeiro terrorista. Conforme prometido, damos as boas-vindas a Adi Rotem, ex-membro sênior da equipe nacional de negociação de Israel. Obrigada por estar aqui no estúdio. E que momento crucial nesta guerra, considerando sua experiência com a equipe de negociação? Sua avaliação do que está acontecendo agora mesmo enquanto falamos. Primeiramente, temos que dizer que, você sabe, estamos falando sobre essa conquista de Gaza, que mesmo à parte, mesmo que deixemos a negociação de lado, é uma operação extraordinariamente complexa que, obviamente, você sabe, causará baixas em nossos lados. Está enfrentando essas novas táticas do Hamas que se adaptaram a essas táticas de guerra de guerrilha. Isso é antes mesmo de falarmos sobre a negociação. Agora, em relação à negociação, duas coisas principais, que é importante entender. Primeiro de tudo, você sabe a contradição entre os dois objetivos da guerra que discutimos até agora. Você sabe salvar a vida dos reféns e derrubar o Hamas do governo de Gaza. Nós não podemos agora, você sabe, preencher a lacuna entre esses dois diferentes objetivos da guerra. Então, quando estamos enfrentando agora a conquista de Gaza, significa que colocamos um grande risco na vida dos reféns. O exército, claro, terá que ir a lugares que evitaram ir até agora. Certamente isso ameaçará a vida dos reféns. E ao mesmo tempo, como eu disse, nós não estaremos negociando, é como se estivéssemos num beco sem saída neste assunto. A segunda coisa importante é que estamos mudando de uma negociação onde ambas as partes buscam concessões, ou seja, cada lado obtém algo em troca. Agora não há negociação. Israel está buscando encontrar algo mais, que é forçar o Hamas ou quem quer que fique em Gaza a assinar uma fórmula ditada, sabe, de outro acordo. Então é diferente, está mudando de algo que até agora era o esboço de Witkoff ou qualquer outro, sabe, rascunhos que estavam entre as duas partes para algo que forçará o outro lado a assinar uma desistência, basicamente. Então isso também, quando você enfrenta alguma organização como o Hamas, que está enraizada na doutrina de resistência islâmica, será muito desafiador chegar a essa posição em que você os fará se render. E provavelmente, sabe, você colocaria os reféns realmente em perigo, porque eu não consigo ver nenhuma, sabe, oportunidade de tirá-los vivos do cativeiro quando o Hamas for confrontado, sabe, com a guerra. Ajude-nos a entender, quando falamos sobre negociações, tem se falado tanto sobre o Hamas em Doha, a capital do Catar, e o Hamas nos túneis de terror, as pessoas guardando os reféns emaciados, imagens, é claro que vimos durante o fim de semana. Quando você fala sobre negociações e você esteve fortemente envolvida por muitos meses e você está em contato agora com a equipe de negociação atual, com quem exatamente as equipes de negociação estão falando? A equipe de negociação está se comunicando com o Hamas no exterior através de mediadores, incluindo os Estados Unidos como supermediador. Mas você sabe, o Hamas Gaza e Hamas no exterior às vezes têm diferenças de opinião e um pode ser mais forte que o outro. Os irmãos Yihai Senwa e Mohamed Senwa eram muito fortes quando estavam vivos. Yihai Senwa era quem tomava todas as decisões. Mas agora temos que ver o que está acontecendo com o Hamas nos últimos 2 meses, porque Hazardine Haddad é o novo líder do Hamas em Gaza, sente-se durante este tempo cada vez mais forte, porque temos que ver cerca de 4 campos que se sentem muito fortes ultimamente: o campo de batalha, a diplomacia, a propaganda e a negociação. E se tivermos apenas algumas palavras sobre cada um deles no campo de batalha, como eu disse, o Hamas adaptou-se à tática de guerra de guerrilha e eles estão tendo alguns sucessos, infelizmente. E eles não estão procurando, a propósito, por linhas simétricas na guerra, porque quando eles causam uma baixa para o nosso lado, mesmo que eles percam 5, digamos, terroristas no mesmo dia, eles estão ganhando aos seus olhos. Isso é uma coisa. A segunda coisa, como eu disse no mundo diplomático, eles estão tendo reconhecimento do Estado palestino. Certo. É uma coisa incrível que eles alcançaram e eles podem se mostrar, sabe, para a população de 7 de outubro até agora, isso é o que nós alcançamos.
é muito importante para eles. A terceira coisa, como eu disse na propaganda, a campanha de fome, eles tiveram um grande sucesso. Infelizmente, Israel não deu realmente a eles uma luta para mostrar as mentiras nesta campanha. E o quarto, como eu disse no campo de negociação, o Hamas mostrou uma resistência muito forte na negociação, especialmente nas últimas sessões, porque o que aconteceu é que Azzedine Haddad aprendeu as lições de Yeshua Sinwar e Mohamed Senua. Eles também estavam buscando o fim da guerra e não conseguiram. O que ele fez, desta vez nas sessões de negociação, ele disse: não estou satisfeito com a declaração sobre o fim da guerra e nem mesmo estarei satisfeito com coisas escritas no papel. Eu quero ver ações no campo antes mesmo de entrar no acordo. E é por isso que ele insistiu em retirar, por exemplo, as forças israelenses de volta para, você sabe, de volta para a fronteira antes mesmo de chegar a esta negociação e ao acordo. E é por isso que eu digo que o Hamas se mostra muito forte e ele conseguiu duas coisas de graça. Você recebe ajuda humanitária de graça e o cessar-fogo sempre que oferecemos a ajuda sem negociação. É por isso que ele se sente tão forte agora. É incrível pensar que o Hamas está com a vantagem agora, como você está descrevendo, porque ainda há 50 reféns em cativeiro, 20 dos quais se acredita estarem vivos. E quando vimos essas imagens há apenas alguns dias, alguém poderia ter pensado que o mundo colocaria pressão sobre esse grupo terrorista e diria: olhe para o mal nos túneis de terror de Gaza agora. Não se pode permitir que o Hamas continue tratando os israelenses assim. Por que isso não aconteceu? A e B, onde estão o Egito, onde está o Catar agora nesse mesmo impulso? Bem, infelizmente você descreve isso muito bem, porque eu tenho que dizer, Israel não está lutando, sabe, neste mundo de propaganda diplomática. O Hamas está fazendo isso muito bem, devo dizer. E como você disse, são, sabe, vídeos horríveis. Não entendo por que Israel não usou isso de forma eficiente. Você mencionou algo sobre os mediadores, Catar e Egito. Temos que entender que, especialmente o Catar, você sabe, eles têm seus próprios interesses. Por exemplo, o Catar adoraria ver o Hamas de pé, mesmo ao final da guerra. Trabalhamos com 2 mediadores, cada um com sua própria agenda e interesses, que às vezes não são mútuos como os de Israel. E uma coisa extra, sabe, mais uma coisa para falar sobre isso. As pessoas não estão cientes de que no primeiro acordo, mesmo em 23 de novembro, as crianças e mulheres, o que chamamos de acordo, está escrito no acordo que a Cruz Vermelha deve visitar o restante dos reféns. E eles ainda não conseguiram ver um único refém em 22 meses, nenhum. Exatamente. E eu tenho que dizer, Qatar, este é exatamente o problema. Israel teve que forçar os mediadores, especialmente o Qatar, porque a liderança do Qatar está relaxando nos luxuosos hotéis de Doha, sem pressioná-los, e infelizmente não conseguimos até hoje ser eficientes o suficiente com eles, ou através dos Estados Unidos, sabe, que tem muita influência, claro, contra o Qatar, sobre o Qatar e o Egito também. Lembra-se, no dia 7 de outubro, as imagens dos líderes do Hamas em luxo em Doha, comemorando, aplaudindo, assistindo às filmagens de pessoas sendo sequestradas. E essas são as pessoas prioridade número 1 quando se trata de mediação. Sim, eu concordo totalmente com você. Sabe, é a mesma frustração que eu sinto, sabe? Especialmente quando eu era membro desta equipe de negociação e nós sentimos a frustração. Eu acho que Israel teve que mudar, sabe? Para ter uma grande mudança, sabe? De depender do Qatar, depender dessas pessoas. E eu entendo que às vezes, sabe, é uma ferramenta instrumental na negociação. E às vezes você tem que usá-los, mas você tem que equilibrar isso. E você tem que entender que, sabe, o mundo quando olha para imagens e fotos de Gaza e vê apenas a fome, que na verdade não existe. As pessoas não estão cientes disso. As pessoas não estão cientes de que há uma grande quantidade de ajuda humanitária chegando a Gaza. O Hamas está controlando e pegando todos os alimentos e suprimentos para si. Esta é a maneira deles de controlar as pessoas, de recrutar mais pessoas, aliás, pessoas realmente jovens para a organização e de pagar por seu povo, por seus, sabe, terroristas. E essa é a maneira, aliás, de crescer mais e mais infelizmente, até os dias de hoje. Agora mesmo, a questão da ajuda atingiu um ápice e há tanta pressão internacional exatamente sobre isso.
Mas olhando para trás, no início da guerra, houve um momento em que você sentiu que a negociação estava indo bem o suficiente e que Israel poderia ter feito algo diferente para garantir algum tipo de acordo mais cedo nesse combate? Sim, acho que o ponto que eu vejo é, sabe, que perdemos algo é o fim da guerra com o Irã, porque Israel era realmente forte. Israel também tinha seus pontos positivos em termos de propaganda no mundo, sabe? Tínhamos uma boa perspectiva de como as pessoas viam Israel naquela época. E nós também estávamos no campo de batalha com algumas conquistas, porque era uma espécie de começo do último, sabe, manobra na faixa de Gaza. Então eu acho que isso é, quando você olha para o ímpeto em uma negociação, este era o momento certo para pressionar forte para ter sucesso, para trazer algo para a mesa. Acho que a hesitação do governo, do nível político, talvez algumas coisas que estejam relacionadas a questões políticas, eu não estou entrando nisso, mas essa hesitação e espera demais, acho que perdemos o ímpeto. E quando você perde o ímpeto em uma negociação que envolve reféns, você está em uma situação muito problemática, porque suas alternativas são bastante fracas. É realmente trágico. Muito brevemente, né? Não temos muito tempo restante. Mas no início do ano, o presidente Donald Trump disse que se os reféns não fossem devolvidos, o inferno se soltaria. Qual foi o impacto disso nas negociações em curso, de forma resumida? Sim, há um grande impacto dos americanos, principalmente nos mediadores, como mencionei. Eles têm uma grande influência sobre o Egito e o Catar, é claro, né? Isso é bem conhecido. Mas você precisa entender, no final do dia, você tem que encontrar o Hamas, que é a sua contraparte no acordo. E quando o Hamas disse que seu DNA é resistência islâmica, quando ele tem essa posição firme e paciente, como duas coisas principais, que ele acredita, temos que lembrar de Khalid, por exemplo, 2011. Levou 5 anos até que ele aceitasse o acordo. Então ele está tendo paciência até conseguir as coisas que ele quer. E a propósito, ele também aprendeu uma lição com Idan Alexander, que você vai ouvir por não, nada em troca. Ele entendeu a lição. Então eles estão fazendo, os americanos têm a vantagem, mas também têm limites. Lições aprendidas, está vindo a um custo. Adiro tem. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Eu realmente aprecio o seu tempo.